Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E em homenagem à irmã Eliana Astolfo, eu quero cantarolar aqui um pedacinho de uma canção que diz assim: E vi um novo céu, uma nova terra vi, uma grande voz do céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, tristezas nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Aleluia! Bom domingo, irmãos, que o Senhor nos abençoe com esta palavra que Ele preparou ao nosso coração nesta noite. O título da mensagem deste domingo é Promessas de Deus ao seu povo. Promessas de Deus ao seu povo. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. Leamos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia! E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos orar. Maravilhoso Deus, poderoso Espírito Santo, que a tua palavra fale com a igreja do Senhor. Ó poderoso Espírito Santo, que a tua palavra exorte, console e admoeste o teu povo. Para a glória do Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu já disse, o título do sermão é Promessas de Deus ao seu povo. Estamos diante de um texto que é parte de um contexto geral da revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. No final de sua revelação, aqui já no capítulo 21, o Senhor Jesus permite ao apóstolo uma visão de como será o novo céu, como será a nova terra. Oh, ele teve uma visão maravilhosa. Então, enquanto o seu povo aguarda a manifestação desta maravilha, que é o novo céu e a nova terra, o povo de Deus deve manter em seus corações as promessas feitas pelo Senhor. Enquanto o novo céu não chega, enquanto a nova terra não chega, enquanto estas coisas futuras que Deus prometeu não chegam ainda, nós devemos manter em nossos corações e ter vivas em nossos corações e mentes as promessas feitas pelo Senhor. As promessas de Deus, elas têm o poder de nos animar. As promessas de Deus têm o poder de nos encorajar. As promessas de Deus têm o poder de nos consolar, irmãos, enquanto nós enfrentamos nesta vida as tribulações,
as perseguições, as doenças, as epidemias, as pandemias. As promessas de Deus têm o poder de nos encorajar, de nos ajudar, de nos fortalecer, de nos consolar para enfrentar estes dias que estamos passando por eles. Sim, as promessas do Senhor são poderosas e delas vem a nossa esperança, não é? É a esperança de que haverá um amanhã. O novo amanhã será maravilhoso. O amanhã de Deus para nós será surpreendente. O amanhã de Deus para nós será glorioso. É isto que as promessas contêm. As promessas de Deus para nós dizem que o nosso amanhã será incomparável. Então, vamos às promessas de Deus ao seu povo. Em primeiro lugar, olhando para este texto aqui de Apocalipse 21, nós vemos a primeira promessa: Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com o seu povo. Esta é a primeira promessa que ele faz aqui. Olhe no versículo 3, está escrito assim: Deus mesmo estará com eles. É o tabernáculo de Deus. Deus habitará com eles. Que coisa maravilhosa, vocês viram aqui, eis o tabernáculo de Deus. Que tabernáculo é esse? A morada de Deus. Quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, aqueles 40 anos, havia ali um tabernáculo, um lugar onde Deus se manifestava, um lugar a partir de onde Deus falava com Moisés, Deus falava com o povo, Deus dava ordem para o povo, um lugar que era marcado como o lugar da presença de Deus, lugar de Deus. Por isso, o texto fala, eis o tabernáculo de Deus. Está apresentando para o povo de Deus que Deus mesmo, a partir de agora, estará com o seu povo. Deus habitará com eles. Lá no deserto, Deus se manifestava. Aqui, em Apocalipse 21, a promessa de Deus não é de manifestar-se, é de habitar, tabernacular, morar, viver. Por isso o versículo diz assim, Deus mesmo estará com eles. E é gostoso lembrar a promessa, é maravilhoso e é necessário que nos lembremos a promessa do Senhor Jesus, não é? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui nós vemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tabernaculando, vivendo. Ele vai viver conosco para sempre. Deus mesmo estará com eles. E no texto ele diz assim, eles serão povos de Deus. Aleluia! Povos de Deus. Somos propriedade de Deus. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque Deus estará conosco. O povo, João, que estava tendo esta visão e estava deixando esta carta para a igreja, espalhando esta mensagem para a igreja, estava dizendo para a igreja, olha, Deus mesmo estará conosco. Haverá um dia que Deus estará conosco para sempre. Não só se manifestará, mas estará pessoalmente conosco para sempre. Sim, esta é a primeira promessa de Deus ao seu povo. Esta é a primeira promessa de Deus feita a João, feita à igreja. Segunda promessa, que vemos aqui em Apocalipse 21, de 1 a 4. A segunda promessa é, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Sim, queridos irmãos, lágrimas com as devidas exceções, as lágrimas são derramadas ou elas vertem pelo nosso rosto como resultado de sofrimentos. Nós choramos, as pessoas choram
Nós choramos porque nós sofremos. Pensem nestes dias de pandemia, quantas pessoas perderam entes queridos e estão com as lágrimas vertendo pelos seus rostos, né? Sofrimento. A lágrima, ela verte pelo nosso rosto por causa das saudades que sentimos. Nós temos saudades daqueles que partem, daqueles que nos deixam, daqueles que nós gostaríamos que tivessem ficado um pouco mais conosco. Então as lágrimas vertem. E a segunda promessa de Deus para o seu povo é: eu enxugarei dos olhos de vocês toda lágrima. As lágrimas vertem por causa das tristezas, as decepções, as desilusões, as angústias da nossa alma fazem verter lágrimas. E nós temos uma promessa do nosso Deus neste texto para nós, para a igreja, dizendo que enxugará dos olhos toda lágrima. O enxugar de Deus tem como propósito finalizar, encerrar, por fim às lágrimas. Por isso o texto fala: não haverá mais pranto. Haverá um fim às lágrimas, haverá um fim às lágrimas que rolaram do rosto do povo de Deus por causa do sofrimento que enfrentam, por causa das saudades que sentem, por causa das tristezas que sofrem, por causa das decepções às quais são submetidos, por causa das desilusões que padecem, por causa das angústias de alma que lhes são infligidas. O texto nos garante, como promessa de Deus, que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esta é a segunda promessa de Deus ao seu povo, aqui em Apocalipse 21, de 1 a 4. A terceira promessa é: a morte não mais existirá. Aleluia! A morte não mais existirá. Não haverá mais morte. Oh, glória a Deus! O versículo 4 nos diz: e a morte já não existirá. A morte, ela causa separação. A morte separa pessoas. A morte me separa do meu ente querido. A morte te separa do seu ente querido. A morte faz essas separações. A morte separa um filho dos seus pais. Separa os pais dos filhos. A morte causa separação. A morte, ela traz interrupções. Ela interrompe sonhos. Ela interrompe relacionamentos. A morte interrompe planos. Por isso, a terceira promessa de Deus para o seu povo é: a morte não mais existirá. Aleluia! A morte faz cessar as oportunidades. A morte é a cessação de oportunidades. Sim, a morte tira oportunidades das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, a palavra do Senhor Deus nos diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte, sim, é inimiga do ser humano. A morte, sim, é inimiga dos filhos de Deus. A morte, sim, é inimiga do povo de Deus. Por isso, inimiga de Deus também. Por isso, a palavra de Deus garante claramente, em 1 Coríntios 15, 26,
que esse inimigo será destruído. Esta é a terceira promessa que Deus faz ao seu povo em Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 4. A morte já não existirá. Aleluia! Quarta promessa que encontramos aqui em Apocalipse 21, de 1 a 4. Não haverá mais dor. Não haverá mais dor. A dor fala daquilo que é insuportável. A dor fala daquilo que incomoda terrivelmente as pessoas. A morte fala de um incômodo que é insuportável. Aliás, a dor fala deste incômodo que é insuportável ao ser humano. A dor, no texto aqui, fala de feridas. Feridas. As feridas causam dor. As feridas da alma causam dor. Quantas pessoas e quantos filhos de Deus suportam dores na alma por causa de feridas que sofreram, por feridas que foram abertas nos seus corações, em suas almas, em seus sentimentos, em suas memórias, feridas que causam dores profundas. Cicatrizes, quando o texto diz não haverá mais dor, sim, as cicatrizes, aquelas marcas profundas, aquelas marcas dolorosas, as queloides da alma, elas deixarão de existir. Não haverá mais dor, aleluia. Aquilo que nos é insuportável, aquilo que é insuportável ao povo de Deus, aquilo que tem ferido o povo de Deus, aquilo que tem marcado o povo de Deus, aquilo que tem trazido cicatrizes e formado cicatrizes no coração e na alma dos filhos de Deus, não haverá mais. Esta é a quarta promessa que encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 21. Ao olharmos e ouvirmos as notícias destes dias, quanta dor, quantas cicatrizes, quantas coisas estão acontecendo insuportáveis às pessoas. Pessoas estão sendo feridas por tudo isso que nós estamos enfrentando neste dia. Daí, a quarta promessa de Deus aqui neste texto: não haverá mais dor. É a quarta promessa de Deus ao seu povo. Sim, quero concluir dizendo o seguinte: nós vimos aqui no texto de Apocalipse 21, de 1 a 4, as seguintes promessas de Deus ao seu povo. Primeiro, Deus mesmo estará com eles. Segundo, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Terceira, a morte não mais existirá. Quarta promessa, não haverá mais dor. Precisamos aplicar isso a nós. Precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Irmão, irmã, você e eu somos povo de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Você e eu fazemos parte desta família de Deus aqui nesta terra. Os dias, é verdade, são dias difíceis, não é mesmo? Estamos enfrentando pânico, estamos enfrentando isolamento, insegurança política, insegurança legal, etc, etc. Quanta coisa nós estamos enfrentando. Agora, estas coisas, elas não podem tirar de nós o poder das promessas de Deus ao seu povo.
Estas coisas que estamos vivendo no presente momento não podem tirar de nós o poder das promessas de Deus feitas ao povo dele. E você é povo dele. Meu irmão, minha irmã, você é povo de Deus. Estas promessas são para você. Primeira promessa que vimos neste texto, para você, para mim, para a igreja de Deus, é que Deus está conosco. Deus estará conosco pessoalmente para sempre. Mas Ele mesmo prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Então, nestes dias de epidemia, de pandemia, de tanta confusão no mundo, nestes dias difíceis, nós precisamos lembrar: Deus está conosco, Deus habita entre nós, Deus habita em nós, o nosso Deus fez a promessa e Ele tem cumprido, Ele está conosco, Deus mesmo está conosco. Segunda promessa que você e eu não podemos esquecer é que Deus tem enxugado dos nossos olhos as nossas lágrimas. Deus tem nos consolado. Nós temos conosco o Espírito Santo Consolador, que nos consola, que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Mas a promessa também é para a eternidade. Haverá um momento, meu irmão, minha irmã, em que Deus vai enxugar para sempre as nossas lágrimas. Nunca mais haverá choro, nunca mais verteremos lágrimas, nunca mais haverá pranto. Esta promessa é para nós. Então, ainda que choremos hoje, o Espírito Santo nos console. Mas lembremos-nos que é só hoje, porque o amanhã, a eternidade, as lágrimas cessarão. Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele destruiu o poder da morte. Esta é a terceira promessa. Lembremos nestes dias difíceis que mesmo que a morte nos toque, mesmo que a morte toque um dos nossos queridos, a morte não tem mais poder sobre nós. A morte já não tem poder sobre nós. A morte, como disse um escritor, um teólogo querido, ele disse: a morte é um passaporte para os cristãos. A morte é a abertura da entrada dos céus para os filhos de Deus. A morte não tem mais poder. A morte é a mesma coisa que dizer: estamos voltando para casa. A morte já não tem mais poder sobre nós. Sim, e haverá um dia em que a morte será destruída eternamente. E esta promessa está aqui também contida em Apocalipse, capítulo 21. Quarta promessa a você e a mim, filho de Deus, filha de Deus. Quarta promessa: Ele mesmo nos consola de toda dor. Ele nos consola de toda dor. Nesta terra, enquanto estivermos vivendo aqui, nós sofreremos dores, dores físicas, dores emocionais. Sim, sofremos e ainda sofreremos, mas nós não podemos nos esquecer que Ele nos consola de toda dor. Ele cura as feridas, Ele tira as cicatrizes, Ele sara a ferida. Ele tem esse poder de sarar as feridas da nossa alma. O nosso Deus, que está conosco, que habita em nós, Ele nos consola de toda dor. Sim, a promessa diz também que haverá um dia em que a dor cessará para sempre. Por isso, queridos irmãos, eu quero terminar esta palavra orando com você, sendo grato a esse Deus que está conosco, a esse Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima, a esse Deus que destruiu o poder da morte sobre os seus filhos, esse Deus que nos consola de toda dor. Vamos falar com Ele. Ó nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, a igreja agora agradece as promessas que o Senhor nos fez. Nós queremos agradecer as promessas que o Senhor nos fez.
O Senhor está conosco, o Senhor enxuga dos nossos olhos toda lágrima, o Senhor destruiu o poder da morte sobre os teus filhos, e o Senhor nos consola de toda a dor. Ó Deus, abençoe a tua igreja nestes dias difíceis pelos quais a igreja passa e caminha. Abençoa-nos e mantenha, Senhor, estas promessas vivas em nossas mentes e em nossos corações, para a glória do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe, irmão e irmã. Boa semana. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. Boa semana, em nome de Jesus.